Fala comigo, meus amigos, como que vocês estão? Ah, que maravilha poder estar aqui, começando mais um dia junto com você. Meu nome é Davi Greco e a gente tá aqui pra quê? Pra quê? Sabe já? Já sabe? Nosso devocional de todo dia, nosso estudo da palavra de todo dia, é aqui que a gente vai olhar para as escrituras, aprender mais das escrituras, em como nós podemos nos tornar mais e mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso único objetivo, olhar aqui, ó, abrir a palavra de Deus, olhar para as escrituras e se alimentar dela, comer dela, para o quê? Para nós espalharmos, nós falarmos, nós transmitirmos, nós reproduzirmos a outras pessoas aquilo que nós temos aprendido todos os dias, todas as manhãs. Então, ó, já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, afinal de contas, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas que bom que você chegou até aqui, ó, pega na minha mão aqui, ó, vamos junto, aqui olhar para as escrituras e aprender um pouco mais, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai aprender hoje? Hoje, nós vamos olhar para mais uma nova parábola, mas antes de tudo isso daqui, já quero falar para você, olha, para tudo que você está fazendo aí, para aí só um pouquinho, faz o seguinte, aperta aqui embaixo, aqui, olha, dá um like aqui, curte esse vídeo, compartilha ele para o máximo de pessoas possíveis, para os seus amigos, para sua família, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo com que o reino avance. E qual é esse reino? É esse reino de fidelidade e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Afinal de contas, nós só temos um objetivo, nos parecermos cada dia mais com Jesus e revelar Jesus para outras pessoas. Para o quê? Para que outras pessoas se pareçam com ele também e comecem a revelar a outras e outras pessoas. Então, olha, não custa nada, faz aí, olha, deixa um comentário, marca alguém nesse vídeo aqui, manda para alguém, reposta para alguém. Vamos fazer que esse vídeo aqui alcance mais e mais pessoas em nome de Jesus? Então, já quero agradecer porque você está aqui. Não sei que horário você está chegando aqui, né? Então, pega um café, pega uma água, pega sua Bíblia, sabe? Porque o mais legal é isso aqui, gente, ó. A gente sai anotando, riscando, rabiscando, lembrando disso daqui no nosso dia, tá bom? Vamos junto? Então pega sua Bíblia de papel, pega seu celular, ou um tablet, se você anota, não tem problema, tá bom? É muito legal isso, o legal é a gente praticar isso, criar novos hábitos, uma nova cultura, né? Então, já pega aí, ó, papel, caneta, um café, uma água. Hoje eu tô aqui, ó, um pouquinho mais light, já tomei bastante café, então tô um pouquinho na água aqui. E nós já vamos aqui, olha, entrar nesse estudo maravilhoso de hoje. E o que a gente vai ler hoje? Eu já quero convidar aí você, olha, anota e já abre aí, tá? Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Hoje nós vamos aprender essa parábola. E qual é essa parábola aqui que está contando aqui? É a parábola do trigo e do joio. Gente, essa parábola é linda, é maravilhosa, é cheia de detalhes, riquezas preciosas aqui, e a gente vai dar uma olhadinha nelas hoje, tá bom? Vamos junto? Vamos começar aqui? Então já anota, abre aí e a gente já vai começar a ler. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. O texto diz assim, olha. Então nada, né? Vamos começar de novo isso aqui, ó. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Versículo 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Versículo 29. Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para que sejam queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Gente, que palavra maravilhosa, que texto rico. Vamos aqui, ó, feche seus olhos aí onde você está neste momento. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo
fale conosco através das Escrituras neste momento, nos dê clareza e entendimento, e que nós retiremos daqui riquezas preciosas, tudo daqui, o máximo possível para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia, papai. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está aqui comigo, com os meus irmãos e irmãs, Senhor Jesus. E nós estamos aqui com um único objetivo, é olhar para as Escrituras, aprender mais do Senhor e, Senhor, revelar o Senhor a todos aqueles que ainda não conhecem. Ajude-nos a compreender a Tua palavra, grave ela dentro de nós e que tudo isso que aqui lemos, tudo isso que aqui aprendemos seja verdade, Senhor, em nossas vidas, que gerem práticas no nosso dia a dia, práticas de arrependimento, práticas de mudança de vida, práticas de mentalidade nova, Senhor. Tudo, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu desejo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos começar aqui, conversar um pouquinho? E já quero falar para você o nosso tema dessa mensagem. Ela é um tema e eu vou dar aqui, um subtema. Vamos tratar assim, né? Então vamos falar sobre o nosso tema aqui, O tema da nossa mensagem é: o campo é de trigo, tá? E o subtema dessa mensagem aqui, é: não viva a vida para discernir o interior de outros. Ah, meus amigos, isso daqui é forte demais, forte demais. Então, anota aí. O campo é de trigo. Esse é o nosso tema, tá? E o subtema é: não viva a vida para discernir o interior de outros. Gente, isso daqui é muito rico, muito rico. Vamos conversar um pouquinho aqui, sobre esse texto que a gente acabou de ler, né? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver um pouquinho mais para frente, Jesus, essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica cada um dos pontos da própria parábola. E Jesus ele vai explicar a partir do versículo 36 um resumo do que é, o que significava o que ele estava falando aos discípulos, né, sobre a explicação da parábola do trigo e do joio. E aí ele vai dar algumas características aqui, algumas chaves que é muito importante a gente entender. Ele vai falar que o campo significava o mundo, né? Olha ali comigo, versículo 38, diz assim, o campo é o mundo, certo? E ele vai, no versículo 37, ele diz assim, aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem. Ele estava falando dele mesmo, ele estava falando sobre ele. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Ele vai falar que a boa semente são os filhos do reino, né? Tá um pouquinho mais para frente aqui. Ele vai falar também que o joio são os filhos do maligno. O inimigo é o próprio diabo. E a colheita é o fim daquela era. Gente, esse é um sermão atemporal. Ele é uma passagem, uma parábola atemporal. Estava falando tanto da época de Jesus, quanto também da época do fim, né? Então, ele também se aplica aos nossos dias. Isso é maravilhoso, isso é rico demais em detalhes. Sabe por quê? Porque faz a gente parar e pensar o que é e como que a gente está levando a nossa vida na atualidade. Mas eu quero falar para você, dar um contexto da época. Eu não sei se você sabe o que é um joio, se você já ouviu falar tanto disso, né? Já ouvi, Davi, falando sobre joio, mas eu nunca sei. O joio, ele é muito parecido com o trigo. Ele é um facho, né? Um ramo, um talo, né? Ele tem um talo comprido de aproximadamente 40 até 60 centímetros. Ele é plantado em terra mais seca, um terreno mais seco. Não que a terra tem que estar totalmente seca, tá bom? Mas ele não depende de tanta umidade para crescer, para se desenvolver. E aí quando ele está no ponto de colheita, ele fica um ramo cor de palha, né? Um ramo meio marrom, claro. E aí ele tem um feixe na ponta, que são aonde saem as espigas, né? Todas como se fossem envelopadas com um raminho.
E aí ele enche essa pontinha. Não sei se ficou muito claro, mas o mais ilustrativo eu estou tentando ser possível para você. E aí o joio, ele é muito parecido, né? E aí, por muito tempo, eu achei que o joio, ele era um trigo falso. Ou seja, parecia do lado de fora, mas não tinha nada dentro. Mas não é isso. O joio, ele também tem sementes. A única diferença do trigo e do joio só dá para diferenciar ele quando está perto da colheita. E o porquê? Porque como as características deles são muito parecidas, a hora que você debulha o joio, a sua semente, ela é escura. Ela é uma semente bem mais escura. Já a semente do trigo, ela é uma cor amarelada, mais clara. Mas tem uma diferença muito grande nelas, né? O trigo em si, ele tem um gosto mais adocicado, um gosto mais de cereal. Já o do joio, ele é um gosto amargo. Ele é uma semente que quando você mastiga, vai te dar náuseas, pode causar convulsões e também pode levar até a morte. E aí é quando o joio, ele entra e se mistura, né, na produção da farinha de trigo. Ele se mistura com a farinha boa, ele amarga a farinha, ele torna a farinha, o trigo bom, impróprio para o consumo. Por quê? Porque daí vai fazer com que as pessoas que consumam essa farinha ruim fiquem passando mal, né? Como a gente acabou de dizer aqui, cause náuseas, vômito, convulsões. Imagina só a gravidade disso. Mas, na época de Jesus, tinha uma característica muito, muito peculiar. Quando alguém queria fazer mal para outra pessoa, para a plantação de outra pessoa, semeava-se joio. Para o quê? Para descredibilizar essa produção, para tornar uma produção imprópria para consumo. Olha, deixava o dono dessa fazenda com um caráter até mesmo duvidoso. Será que eu estou comprando joio ao invés de trigo? Isso é uma realidade muito forte que nós devemos parar e pensar na época. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, veja bem, se não é a mesma característica que o diabo usa para fazer no meio da igreja, dos eleitos do Senhor hoje. Veja bem se ele não usa disso. É a maior arma do diabo. E lembra do nosso subtítulo, o que eu falei? Que não viva a vida para discernir o interior das outras pessoas. Sabe por que disso? Você pode me perguntar assim, Davi, mas por que você está falando disso? Você não falou que o tema o campo é de trigo? Olha só o que eu quero dizer para você. A maior cilada de Satanás no século, na nossa vida, durante todos esses anos que tem passado, é atrapalhar o nosso desenvolvimento. Sabe por quê? Porque se nós damos ouvido para o que Satanás está falando, ou se nós começamos a olhar somente o que Satanás está fazendo, nós perdemos o foco do nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? Estarmos prontos para a grande colheita. Sabe, a maior cilada, a maior arma, a maior armadilha de Satanás é com que nós percamos tempo com coisas fúteis, com inutilidades que não vão produzir nada em nós. Então Satanás, ele quer que nós percamos tempo. Ele quer causar distrações, confusões. Ele quer causar tanto barulho a ponto de nos atordoar para não caminharmos no propósito eterno do Senhor. Então veja bem, olha só se não é exatamente o que o texto vai falar aqui. Olha no versículo 27. No versículo 27, olha comigo, diz assim, olha: os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? E olha a resposta: o inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Veja bem se essa não é a maior cilada de Satanás. Por que eu vou me distrair fazendo aquilo que não é minha função fazer? Por que eu vou me distrair dando
corda, dando tempo, perdendo tempo com aquilo que eu não deveria perder tempo. Jesus, ele enfatiza muito no texto, aqui, olha, qual é a ênfase de Jesus? Jesus, ele responde assim no versículo 29, olha, não, porque se tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo. Ah, gente, olha, eu não sei se você está entendendo aqui, olha, mas eu quero de novo afirmar para você, o campo é de trigo, sabe? Para onde os nossos olhos estão olhando? Estão olhando aquilo que foi semeado de ruim pelo inimigo? Mas eu quero dizer para você, se lembre, Jesus está dizendo aqui, olha, o campo é de trigo. Ah, o campo, o que é o campo? O campo não é o mundo, tudo que está à nossa volta é de trigo. Foi Deus quem fez. Pare de olhar para aquilo que está sendo problema, o que está querendo ressaltar ali, saltar na frente dos seus olhos ali e chamar, tirar sua atenção. Pare de perder tempo. Pare de perder tempo com aquilo que tem tentado atrapalhar a sua vida. Lembre-se, o campo ele é de trigo. O reino ele é de Deus. O Senhor vai colher trigo no final. Ele não vai colher joio. Lembra-se que o texto está dizendo que o joio ele vai ser amarrado em feixes e vai ser queimado. Então pare de olhar para os outros, pare de procurar nos outros, tentar discernir nos outros quem é trigo e quem é joio. Pare de olhar para os problemas somente que estão acontecendo no seu redor e se esquecendo, tirando os olhos de Jesus. Nós devemos, como igreja, nos preparar. A igreja ela tem uma função. A igreja ela tem uma função de aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar aqueles que estão no caminho do evangelho, no caminho para encontrar o Senhor, né? Então, essa é a função da igreja. Às vezes nós ficamos perdendo muito tempo tentando apontar o erro, justificar falhas de outras pessoas. Essa não é a nossa função. Jesus ele vai dizer aqui, olha, no versículo 30, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-os em feixes para que sejam queimados, e depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Às vezes a gente está aqui, olha, olhando para o outro e tentando discernir se a fé que ele tem é verdadeira ou se é uma fé de aparência, sabe? Sabe o que nós devemos fazer, que é o que o texto está falando aqui? Olha, pare com isso. Vamos olhar e amar. Nós devemos amar aqueles que estão ao nosso redor, sem distinção se é ou se não é. O Senhor vai fazer isso no final e vai ser maravilhoso. É Ele quem vai dar ordem, sabe? Tem uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, ó, que eu aprendi há um tempo atrás e é muito rico. Ó, se nós olharmos para os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, lembra? Os 9, né? Tem um fruto lá que é a bondade. A bondade é a mesma coisa que se eu falar benignidade, né? Dependendo da tradução, vai ser a mesma coisa. Então, tá em Gálatas 5:22. O que é bondade? Bondade significa uma pessoa que é o benigno, né? É uma pessoa que é muito forte. Mas veja bem, não é forte de força, de músculo, isso, não é só isso, não. É o quanto essa pessoa é capaz de suportar. Nós fomos dotados dessa característica do fruto do Espírito. O quanto o quanto nós aqui, o quanto eu sou capaz de suportar. Por quê? Porque isso vai falar sobre o que rege a nossa vida. Se são as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas mazelas, se é isso que vai regir a nossa vida, sabe? O fato de nós encontrarmos joio no nosso dia a dia não significa que o campo ele é de joio. O fato de nós olharmos pro próximo e começarmos a enxergar o que está tão aparente na vida dele, não significa que todo mundo é assim. O Senhor, o dono da fazenda, o dono da plantação, semeou trigo e ele vai colher trigo no final. Sabe, às vezes a gente fica querendo ser investigador da vida dos outros, né? Polícia da vida dos outros. O fato de nós queremos tentar discernir quem é o mais pecador de todos. E aí será que não estamos sendo nós os pecadores, maiores pecadores? Por quê? Porque se nós estamos aqui, olha, gastando tanto tempo para olhar para aquilo na qual não deveríamos, então quer dizer que nós já perdemos o foco. Sabe? Tem um texto aqui, olha, que é para a gente fechar isso daqui com chave de ouro,
E eu quero pedir para você abrir aí, olha, abra comigo em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 6. Isaías 6, 6. Gente, isso daqui é maravilhoso, maravilhoso. Vai dizer assim, olha: logo, um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, e isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Sabe o que eu quero falar para você? Nós conseguimos apenas ver o externo, mas os céus, olha, a criação, os anjos, Deus, ele olha o que está interno, ele olha você por dentro. E aí, às vezes, a gente fica querendo ser um juiz da vida das pessoas, ou então julgando somente o que nós estamos vendo, mas eu preciso te lembrar, a palavra de Deus diz que ele sonda, ele vê o coração nosso, ele vê o nosso interior, ele sabe o que está dentro de nós. E não só isso, olha o que o texto acabou de dizer, enquanto Isaías, ele olhava para a glória de Deus e se espantava com o tamanho da glória de Deus, ele dizia para ele mesmo: ai, o que seria de mim, um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros? Mas sabe qual foi a resposta dos céus? O anjo foi lá, tirou uma tenaz e veio e tocou na boca dele e falou assim: olha, eu vou te mostrar o que eu vejo. Você foi separado, você foi escolhido, você foi separado, meu irmão, minha irmã, você foi escolhido para esse tempo, para essa geração. Olha, vou dizer mais uma vez, você está no meio de um campo de trigo e não no meio de um campo de joio. O inimigo pode ter semeado joio, mas lembre-se, não é isso que rege a plantação. O Senhor, ele vai colher por trigos. E aí é o que você está olhando? Para onde estão os seus olhos? Sabe, existe um grito que continua ecoando nos céus. E esse é o grito que continua aqui, olha, nessa própria passagem que a gente está lendo. Perceba comigo aqui, olha, no versículo 8. Nós lemos até o 7. Olha no 8 o que está dizendo. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Meu irmão, minha irmã, esse é o som que está gritando nos céus até hoje. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será você? Será eu? Nós estamos aqui, olha, falando no início desse vídeo. Nosso objetivo é nos parecermos com Jesus e revelarmos Jesus a outras pessoas. Eu preciso que você se lembre, esse campo onde você está, ele é de trigo. E, acredite ou não, o Senhor vai colher trigo no final. E aí para onde estão os nossos olhos? O Senhor está clamando: a quem enviarei? Qual o seu posicionamento perante isso? Levante as mãos, fala para o Senhor: eu vou, Senhor. Vá comigo, meu Pai. Vá comigo, meu Pai. Vá à frente, vá me direcionando, vá me dando instrução, o que eu posso falar. Olha, se nós fecharmos isso daqui agora, eu acho que a única coisa que eu preciso que fique gravado na sua cabeça: o campo é de trigo. Pare de olhar para a vida dos outros e tentar discernir o que está acontecendo no interior dos outros. Olhe para você. Os céus estão o tempo todo revelando quem você é. Os céus estão gritando: eu te separei, eu te escolhi para esse tempo. Meu amigo, minha irmã, olha, um beijo no seu coração, fica com Deus, até mais. Logo mais amanhã a gente vai estar aqui, olha, olhando para as Escrituras e aprendendo uma nova parábola para assim crescermos o Senhor. Tchau, tchau, fica com Deus.